E aí pessoal, meu nome é Aklan e esse é o meu segundo vídeo. Nesse vídeo falaremos do espetacular Homem-Aranha. O espetacular Homem-Aranha, um dos, ou talvez o personagem fictício de maior sucesso na Marvel Comics, indústria fundada pelo ex-roteirista, o grande Stanley Martin, o vulgo chamado Stan Lee. O personagem Homem-Aranha é um herói criado pelo roteirista Stan Lee e o desenhista Steve Ditko. Stan procurou vários desenhistas para dar vida ao personagem que planejava criar. Sua primeira escolha foi o talentoso desenhista conhecido como Jack Kirby, mas seu desenho não era o que Stan Lee procurava. Então procurou Steve Ditko, que fez o desenho do aracnídeo que conhecemos hoje em dia. A primeira aparição do Homem-Aranha foi na revista Amazing Fantasy XV, em agosto de 1962, nos Estados Unidos. E no Brasil, na revista Álbum Gigante, edição 11, em agosto de 1968. Peter Benjamin Parker, órfão de pai e de mãe, que mora com seus tios Benjamin e May Parker em Flourish Hills, Queens, na cidade de Nova York. Peter era tímido, não se dava muito bem com as garotas e era um menino muito inteligente. Aos seus 15 anos, Peter foi uma demonstração de equipamento que manipulavam radiação. Ele foi picado por uma aranha de uma espécie cujo veneno não possui efeitos em humanos, mas a aranha tinha sido exposta à radiação das máquinas que lá haviam. No Ultiverso, ou Universo Ultimate, e no filme de 2002, a aranha tinha sido geneticamente modificada. A aranha provocou várias mutações na genética, no metabolismo e na biologia de Peter Parker. Após descobrir que tinha agilidade sobre-humana, a força proporcional à de uma aranha, poder escalar paredes e um sentido aranha que o avisava do perigo, Parker decidiu usar os seus poderes para ganhar dinheiro, e seus atos egoístas o fizeram não deter um ladrão que posteriormente acaba matando seu tio Ben, e com esse peso na consciência, ele vive com um lema que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Depois desse dia, ele resolve usar os seus poderes na luta contra o crime e se torna o Homem-Aranha. Uma das curiosidades sobre o espetacular Homem-Aranha é que na revista Amazing Spider-Man Anual 5 foi revelado que os pais de Peter, Richard e Mary Parker, foram espiões da SHIELD e que trabalharam para Nick Fury. Em uma das suas missões, contadas na revista Spider-Man Untold Tales número 1, os dois tiveram que resgatar o Agente X, futuro Vingador chamado Wolverine, o companheiro de equipe do Homem-Aranha, das mãos do terrível Caveira Vermelha. Eles conseguiram salvá-lo, e após a missão, Mary soube que estava grávida. Logan, Wolverine, foi o primeiro a cumprimentar os novos papai e mamãe, nem imaginando que o filho deles um dia seria seu amigo e colega Vingador. Durante sua vida como Homem-Aranha, Peter Parker teve vários amores. O seu primeiro amor foi por Betty Brant, secretária de seu chefe Jonathan Jameson. Na Amazing Spider-Man 25, Peter conheceu Mary Jane Watson, sua futura esposa, mas que não virou sua namorada por causa de um desentendimento entre Stan Lee e Steve Ditko sobre suas belas feições. Para que o nosso herói não ficasse sem par romântico, foi introduzida uma loira de beleza estonteante e uma incrível inteligência chamada Gwen Stacy. Ela estudava na mesma faculdade que Peter estudava, faculdade Empire State. Quando Ditko parou de desenhar os quadrinhos do Aranha, Stan Lee consegue concluir sua vontade de incluir Mary Jane na vida de Peter, passando o trabalho de dar um fim honroso para Gwen Stacy a Gary Conway, que deu um fim a ela pelas mãos do vilão Duende Verde, que deu uma morte cruel e que marcou o Aranha. Também houveram outras garotas na vida do Aracnídeo, como Felicia Hardy, a Gata Negra, dentre outras. Durante a saga do simbionte, ou saga do uniforme negro, vários vilões e heróis do universo Marvel são levados para um planeta distante, onde vive uma entidade mortal chamada de Beyonder, um membro da raça inumana. Peter encontra nesse planeta uma máquina que consertaria seu uniforme danificado. Assim, ele conseguiu o primeiro uniforme negro. Ao voltar à Terra, essa roupa aumenta em 100% sua força de aranha, produzia sua própria teia e se movia de acordo com a vontade de Peter. A parte ruim da roupa é que ela exigia um esforço físico maior do que ele conseguia aguentar, e isso fazia com que ele tivesse que produzir mais adrenalina, que o deixava agressivo, estressado e exaurido após utilizá-la. Além de possuir o
corpo dele enquanto dormia para agir como Homem-Aranha. Quanto mais tempo ele passava com o uniforme, mais ficava difícil de tirá-lo. Então Parker resolveu visitar o Senhor Fantástico para que examinasse. Após Richard examinar o traje, ele constatou que era um parasita alienígena que estava fazendo uma simbiose no corpo de Peter, pois um simbionte é uma espécie de vida que precisa de um hospedeiro para sobreviver. Como o simbionte não queria mais se desprender do corpo do jovem Parker, o Senhor Fantástico usou sua arma sônica para tirar a criatura e depois a prendeu em uma câmara de contenção. No entanto, para a sorte, entre aspas, deles, ocorreu um blackout e a contenção onde estava o parasita falhou e ele escapou. Se utilizando as memórias de seu ex-hospedeiro, ele foi até a casa de Peter e escondeu-se em seu armário e tomou conta de seu corpo. O Aranha luta contra o simbionte que quer prender a ele. Então, tenta seguir até o edifício Baxter para pedir ajuda ao Senhor Fantástico. Mas antes de chegar ao lugar que queria, ele parou em uma igreja em que os sinos tocando estavam fazendo o parasita se desprender dele. Então, ele descobre que o som é a fraqueza do simbionte. Devido ao barulho, Peter acaba desmaiando, e essa gosma preta aproveita a oportunidade para sugar um pouco da essência de Parker e, durante o período da simbiose, arrasta o inconsciente de Peter para fora da igreja e vai embora. Após ser abandonado, o ex-simbionte saiu à procura de um novo hospedeiro, Ed Brock, um repórter do Clarim Diário, que havia sido demitido por publicar uma confissão de um indivíduo que se declarava o criminoso devorador de pecados, e a notícia foi um sucesso. Porém, pouco tempo depois, o Homem-Aranha havia capturado o verdadeiro criminoso e ficou comprovado que Brock apenas tinha publicado histórias inventadas por um louco. Seu jornal foi ridicularizado e Brock demitido, o que cria ódio e sede de vingança sobre o herói aracnídeo. Ed une-se ao simbionte, descobre a identidade de Parker e vai à sua caça. Assim nasce o Venom. O primeiro confronto dos dois aconteceu na mesma igreja em que Peter se libertou do parasita. O Venom tentou esmagar o Homem-Aranha com o pêndulo do sino da igreja, mas o herói libertou-se e conseguiu lançá-lo do topo da catedral até o chão e deixá-lo inconsciente. Assim terminou o primeiro de muitos encontros do Homem-Aranha e do Venom. Uma das curiosidades sobre os simbiontes é que durante o arco Planeta dos Simbiontes, onde Peter Parker, Ben Reilly e Ed Brock foram levados para um planeta repleto de simbiontes e acabaram descobrindo a origem dos parasitas, eles vêm desse planeta onde existe uma raça de simbiontes que dominavam vários planetas e invadiam o planeta escolhido, se uniam a seus habitantes e, na hora certa, drenavam toda a sua energia vital. Lá havia um simbionte que não dominava suas vítimas, mas apenas se unia a seus hospedeiros para sobreviver sem destruí-los. Por suas ações, ele foi considerado insano e preso. Peter o libertou e o levou para a Terra. Enquanto Peter, Ben e Ed estavam no planeta dos simbiontes, os simbiontes abriram um portal para a Terra e invadiram-na. Logo, muitos humanos estavam ganhando poderes. Enquanto eles estavam lutando contra os simbiontes, aparece o Carnificina, simbionte gerado pelo Venom, que estava se alimentando dos simbiontes e ficando mais forte e maior. Ele foi derrotado e todos os simbiontes destruídos. A saga de um clone é uma saga adorada por alguns e odiada por outros fãs do Aranha por causa de sua complexidade. Essa saga começou antes mesmo da morte da bela Gwen Stacy, quando o professor Warren, que era apaixonado por ela, conseguiu amostras de seu sangue e de Peter. Com isso, ele criou dois clones. Atordoado por um assassinato que havia cometido por acidente, com grandes aspas no acidente, o professor Warren se transformou no vilão conhecido como Chacal. Após a morte de Gwen Stacy, pelas mãos do Duende Verde na história A Noite em que Gwen Stacy Morreu, que foi republicada pela editora Panini em Homem-Aranha Grande Desafio número 5, a culpa de sua morte veio para cima do escalador de paredes. O professor ficou muito triste pela morte da garota e resolveu começar sua vingança contra o Homem-Aranha. Em uma emboscada, o Chacal fez um clone do Aranha lutar contra o verdadeiro Peter. E no final da luta, Parker vence e o joga dentro de uma chaminé da fábrica onde estavam. Quando
chega à porta de seu apartamento e vê Mary Jane, ele conclui que por seus sentimentos por ela serem verdadeiros, ele não era o clone que havia jogado na chaminé. 5 anos após esse acontecimento, Tia May fica muito doente. Então, o clone que havia sido vencido por Peter 5 anos atrás volta de seu isolamento usando o nome de Benjamin Haley, uma mistura do nome de solteira de Tia May com o nome de Tio Ben, se denominando Aranha Escarlate, e vem para ver como está o estado de saúde de May. Para complicar a vida de Peter Parker, aparece também um clone mal-sucedido chamado de Kane, que posteriormente se tornou o herói, o novo Aranha Escarlate. Depois de um exame de DNA feito pelo Dr. Seward Trainer, foi o doutor que ajudou Ben durante os 5 anos que ficou fora, e nesse exame de DNA comprovava que na verdade Ben Reilly era o verdadeiro Peter Parker e que o Peter que teve um filho com a Mary Jane, na verdade, era um clone vivendo sua vida como se fosse a dele. Isso quer dizer que, após a luta, o clone assumiu a identidade de Parker enquanto o verdadeiro ficou sem rumo e se autodenominou Benjamin Haley. Parker perde seus poderes na revista Homem-Aranha Aventura Final. Então, ele e Mary Jane seguem para Portland para viverem lá. Enquanto isso, em Nova York, Ben Reilly assume o novo uniforme do Homem-Aranha na revista A Teia do Aranha número 100, no mês de abril. Depois de alguns meses, J. Jonah Jameson chama Peter de volta a Nova York para trabalhar no Clarim Diário. Nesse tempo, ossos com a máscara do Homem-Aranha foram encontrados perto da chaminé da fábrica onde eles haviam lutado, para confundir todos que estavam lendo a revista A Saga do Clone. Tudo não passava de mais um clone de Peter Parker. Um pequeno detalhe cruel criado pelo Chacal e o bendito do Duende Verde para arruinar as vidas de Ben Reilly e Peter Parker. O Duende Verde volta a Nova York, como eu disse acima, e conta toda a história para os dois aranhas na revista A Teia do Aranha número 110, publicada no mês de dezembro de 1998 pela editora Abril, para vocês pesquisarem se quiserem. Na verdade, Ben Reilly é realmente um clone de Peter Parker, e Peter sempre foi o original, e que o exame de DNA foi forjado pelo Dr. Trainer que trabalhava para Norman Osborn. Legal, né? Mas infelizmente Ben Reilly acaba sendo acertado pelo planador do bendito Duende Verde e morre nas mãos de Peter Parker, que já havia recuperado seus poderes. Palmas! Em 2009, a Marvel informou que ia republicar a saga do clone como ela realmente deveria ter sido publicada. Segundo Tom DeFalco, o editor original da saga, essa saga deveria ter terminado muito antes e de maneira muito diferente do que realmente ocorreu. Sério, cara? Durante a saga da Guerra Civil, Peter ficou dividido entre dois lados, mas teve que de princípio escolher um. Ele já havia sido comunicado que a lei de registro de heróis poderia ocorrer a qualquer momento. Então, Tony Stark, bilionário, playboy e filantropo, persuadiu Peter para que na hora que explodisse a guerra, o Homem-Aranha ficasse do lado da iniciativa. Quando a guerra começou, vários heróis ficaram divididos. Durante uma entrevista de imprensa, pressionado por Tony Stark, Peter Parker revela sua identidade para o mundo todo, dizendo que é o Homem-Aranha desde os 15 anos. Isso fez com que J. Jonah Jameson, que estava assistindo àquela coletiva, desmaiasse e, quando acordou, decidiu processar Peter por todos os anos ele ter mentido sobre sua identidade, tirando fotos de si mesmo como Homem-Aranha para ganhar dinheiro. Depois que Parker soube que a iniciativa de registro de heróis estava prendendo os heróis não registrados em uma prisão na Zona Negativa, uma área do universo que é praticamente impossível de sair, com seus superpoderes anulados e sendo torturados pelos carcereiros, então ele decide se posicionar ao lado que estava contra a lei de registro, que estava sendo liderado pelo Capitão América. Mas tal decisão trouxe consequências cruéis para a resistência, como a morte de Golias, prevista por Deadpool, e a morte do Capitão América, pouco tempo depois de ter se rendido. Peter e sua família começam a viver como fugitivos, sendo perseguidos pela SHIELD, Divisão Logística e Aplicação de Intervenções Estratégicas Internas, e pela Iniciativa, ambas sob o controle do Homem de Ferro.
além de seus inimigos que agora sabem sua identidade secreta. Um dos momentos de mais aflição do nosso herói foi quando, numa iniciativa de matar Peter Parker, Tia May acaba sendo baleada por um atirador profissional contratado pelo Rei do Crime, também conhecido como Wilson Fisk, inimigo do Homem-Aranha, Justiceiro e do Demolidor, deixando a pobre Tia May gravemente ferida e usando o nome falso para não ser expulsa do hospital que Peter a levou. Peter, em um surto de raiva, vai até a prisão onde Wilson estava e dá a ele uma surra que ele tanto merecia, para ele nunca esquecer, e o avisa que, se May morrer, o Homem-Aranha vai voltar e vai, pá, matá-lo. Outra característica sobre o Homem-Aranha é que na saga dos Vingadores, A Queda, Peter se transformou em uma aranha gigante após ser beijado pela vilã chamada A Rainha, na revista espetacular Homem-Aranha 15, lançada em 2004. Após voltar ao normal, Peter acaba ganhando a habilidade de soltar teia orgânica pelo pulso. Isso foi introduzido para aproximar o herói da ideia usada por Sam Raimi em seus filmes do herói aracnídeo, Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 3. Os fãs criticaram muito a ideia e um tempo depois, após os acontecimentos da saga Um Dia a Mais, Peter voltou a usar o bom e velho lançador de teia. A saga Um Dia a Mais, Peter está sem dinheiro para manter a tia May no hospital, então vai à procura de Tony Stark para ajudá-lo com as despesas de sua tia, alegando que a culpa dela estar assim não era só a culpa dele, mas de Stark também. Após uma breve luta entre os dois, Stark fala que não vai ajudar Peter porque isso arruinaria sua imagem. Mas quando Tony chegou em casa, pediu para que o mordomo dos Vingadores chamado Jarvis levasse um cheque para Peter no hospital, onde ele estava conversando com o médico que sabia quem ele era, o agradeceu por ter salvo seu tio de um acidente de carro há 2 anos e fez de tudo para que não mandassem e-mail para a ala de caridade. Mas, mesmo com o dinheiro necessário para manter sua tia no hospital, Peter não acreditava mais na medicina, então resolveu buscar pelo sobrenatural. Ele foi em busca do Doutor Estranho, também chamado de Stephen Strange, feiticeiro supremo. Stephen o disse que não poderia fazer nada por sua tia, mas, em uma tentativa de auxiliar o jovem herói, ele invoca as mãos da morte para mandá-lo para vários lugares ao mesmo tempo, a fim de achar alguma pessoa que possa ajudar sua tia. Mas a resposta de todos era sempre a mesma. Ninguém podia ajudá-lo. Frustrado por não conseguir ajuda, Peter invocou novamente as mãos da morte, que acabou o levando de volta ao momento que May foi baleada, e tenta impedir que a fatalidade aconteça, mas é impedido por entidades chamadas de necrófagos ou transeuntes noturnos, bestas que vivem às margens do espaço-tempo e sua existência é dedicada a impedir que o destino seja alterado. Com isso, Peter acaba revivendo a cena que sua tia toma um tiro e acaba sendo salvo por Stephen, que o leva de volta à sua mansão e o aconselha a se despedir de May. Frustrado, Peter segue seu caminho e num beco dá de cara com uma garantia que diz que pode ajudar sua tia. Mas logo depois desaparece. Pouco tempo após esse acontecimento, Peter encontra dois homens e um deles o leva para uma mulher estranha que diz estar esperando pelo Cavaleiro das Teias. Então surge Mephisto, demônio que regula a terra extradimensional dos mortos, às vezes chamado de Inferno ou Hades, que o propõe um pacto para salvar a vida de sua tia, mas Peter se recusa a ouvir qualquer acordo sem que Mary Jane esteja perto. Parker vai ao encontro de sua amada e a encontra falando com um demônio, que oferece aos dois um acordo. Ele teria que escolher entre seu casamento e a vida de May Parker, e eles teriam um dia a mais para escolher. O prazo seria de 24 horas. Nas horas que se seguiram, Peter e Mary Jane passavam juntos, abraçados, esperando a chegada de Mephisto. Quando chegou a hora definitiva, eles assentaram o acordo e Mephisto revelou que a menina que ele usou para chamar a atenção de Peter no beco, na verdade era a filha que agora eles nunca mais teriam. Mephisto realiza, então, o pacto através do qual a tia May vive como se nada tivesse acontecido.
Além disso, seu casamento com Mary Jane ficou como se nunca tivesse acontecido, e todas as pessoas que conheciam a verdadeira identidade do Homem-Aranha esqueceram que, na verdade, Peter Parker e o Homem-Aranha eram a mesma pessoa, com exceção de Mary Jane e algumas outras pessoas. Nesse recomeço do universo do amigão da vizinhança, Peter Parker vive como se ninguém soubesse que ele era o Homem-Aranha. Tem contato com os ex-amigos, inclusive alguns que ele achava que estava morto, como se eles ainda fossem seus amigos. E também vive como se ele e Mary Jane nunca tivessem se casado, pois, devido à magia empregada, eles não se lembravam do pacto feito com o demônio Mephisto na noite em que May Parker morreria, por causa de complicações do tiro que era para matar Peter Parker. Atentado que aconteceu como consequência da identidade do herói ter sido revelada enquanto ele e o Homem de Ferro eram aliados no início da trágica Guerra Civil. Na saga Um Novo Dia, Peter, que estava desempregado, consegue seu emprego de volta no Clarim Diário, que foi vendido para Dexter Bennett, e com isso começa a trabalhar como paparazzi, algo que nem May e Harry aprovaram. Bennett decide mandar Peter para tirar fotos da companheira de Bob Carr, mas nosso herói não esperava a intervenção da vilota Garota de Papel, que era uma fã de Carr que matava suas companheiras por ciúmes. Depois de ter derrotado ela, sua câmera automaticamente conseguiu tirar as fotos que seu chefe havia pedido, cumprindo o serviço. Peter então decide desistir do ramo de ser paparazzi após ver que havia perdido o respeito de seus amigos e principalmente o respeito de Harry. Peter destrói as fotos que mostravam o rosto da companheira de Bob Carr, mas sem saber que na verdade a companheira de Carr era Mary Jane. Então Bennett o demite por não ter lhe trazido as fotos. Peter tenta arranjar emprego em outros jornais, mas Bennett fez com que praticamente todos os jornais da cidade não o empregassem por causa de sua falta de competência. Harry então sugere a Peter que ele procure no jornal Linha de Frente, jornal que tinha como dono Ben Urch, que é rival do CD, novo nome do Clarim Diário. Com isso, Peter se torna o novo fotógrafo do Linha de Frente. Mas as coisas não melhoraram muito depois disso, principalmente porque Norman Osborn se tornou o diretor da Hammer, organização que substituiu a SHIELD. Norman decide fazer sua própria versão dos Vingadores, que são chamados de Vingadores Sombrios. Ele entrega a Mac Cargan, supervilão da história do Homem-Aranha que teve sua primeira aparição na revista Amazing Spider-Man 20 como o Escorpião, uma medição que deixava o simbionte em seu tamanho original, do tamanho que era quando Peter era hospedeiro do simbionte. Então Mac se tornou o Homem-Aranha Sombrio, já que os Vingadores Sombrios tinham seu Homem-Aranha. Peter resolveu revelar sua identidade secreta para os Novos Vingadores, a fim de ganhar a confiança de seus companheiros de equipe. O Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico viajaram para o Macroverso, mas, com o efeito do pacto com Mephisto, ninguém sabia que Peter Parker e o Homem-Aranha eram a mesma pessoa. No final dessa aventura entre universos, Peter acaba revelando ao Quarteto Fantástico sua identidade secreta, e novamente para piorar para o seu lado. Peter retorna para do Macroverso e percebe que na Terra se passaram 2 meses, desde que eles partiram em sua viagem. Nesse tempo, dentre outras coisas, J. Jonah Jameson se tornou prefeito de Nova York, depois de um confronto com um novo abutre e muitos cidadãos nova-iorquinos o odiando novamente. Peter percebe que a raiva dele está direcionada para Norman Osborn e não para J. Jonah Jameson. Então inicia seu plano. Com a ajuda de Sue Storm e de equipamentos criados por seu marido Rich Richards, Peter captura Mac Cargan, Homem-Aranha Sombrio, e se disfarça dele para poder se infiltrar na Torre dos Vingadores. Peter descobre que Norman está querendo legitimar os Vingadores Sombrios e transformar seu filho, Harry, em um novo herói, chamado Filho da Pátria. Peter acaba sendo descoberto e derrotado em uma luta contra Daken, filho do Wolverine. Harry revela a identidade de Peter perante os Vingadores Sombrios. Ele é mantido como prisioneiro e torturado pelo Gavião Arqueiro Sombrio. Nosso herói consegue escapar muito debilitado, mas logo depois é capturado novamente. Por fim, Peter é salvo por Harry, vestido com a armadura do Filho da Pátria, das mãos de Norman Osborn, trajado como Patriota de Ferro,
Quando Harry passou a saber que seu pai estava tendo relações escondidas com Lily Hollister, sua namorada, Harry derrotou seu pai com muita violência, e Peter não conseguia intervir na luta por estar muito debilitado. Mas antes que acontecesse alguma fatalidade, a ameaça, Duane de versão feminina, intervém para salvar Norman. O Aranha então convence Harry a não matar Norman, que era exatamente o que Norman queria, que o seu filho matasse. Tia May se casa com o Sr. Jonathan Jameson, pai de J.J. Jameson, e nesta festa, Peter reconhece vários rostos familiares. O Aranha enfrenta o vilão Dr. Octopus, ou Otto Gunter Octavius, doutor que enlouqueceu após um acidente em seu laboratório que grudou ao seu corpo 4 tentáculos, mais mortal do que já era, e o derrota com a ajuda de seu amigo John Storm, o Tocha Humana. Tornando-se o assistente do prefeito, o Aranha enfrenta o vilão chamado de Camaleão, que estava se passando por Peter, e decorrente a isso, a convivência com sua colega de quarto, Michelle Gonzalez, tornou-se um pouco mais difícil, pois o vilão, ao se passar por Peter, seduziu e dormiu com a jovem moça. Então, Parker revela que é o Homem-Aranha e que quem dormiu com ela foi um bandido transmorfo que havia se passado por ele. Mas Michelle não acreditou nele e achou que essa foi a desculpa mais idiota e absurda que um homem poderia dar para não querer compromisso sério com a mulher que havia levado para a cama. Então, a relação deles, que já não era boa, ficou muito pior depois desse acontecimento. E depois de muito pensar, Mary Jane decide reviver a amizade que havia entre ela e Peter. Enquanto que o herói recomeça um namoro com a Gata Negra, mas que os dois não assumiam porque Felicia Raj não se lembra e nem quer se lembrar de quem é o herói por trás da máscara. Ela crê que isso poderia acabar afastando eles novamente. E na visão de Parker, ele encara a situação como uma amizade colorida, que os dois têm enquanto saem em aventuras juntos contra seus inimigos. Mesmo sabendo que o Aranha não quer compromisso muito sério, pois ele ainda não superou o fim do relacionamento com Mary Jane, e a Gata Negra é um pouco ciumenta, exige que, enquanto ambos estiverem juntos, ele só pode pensar nela. Mas por obra do destino, ele é colocado cara a cara com Mary Jane em uma conversa que esclarece tudo entre os dois neste recomeço de realidade de uma vez por todas. O que ficou na lembrança dos dois é que o Homem-Aranha foi encontrado desmaiado em um beco e por isso Mary Jane ficou no altar esperando por seu noivo e por isso ele não se casaram naquele dia. Outra curiosidade sobre o Homem-Aranha, prometo que é a última, é que na minissérie O Reino, estamos em um futuro distante e audacioso, onde Peter Parker volta à ação quando já tem cerca de 60 anos. Nessa minissérie, nosso herói é perturbado constantemente pela morte de Mary Jane, vítima de um câncer. O impressionante é que foi o próprio Peter que provocou a enfermidade em sua amada, após anos de contato com seu sêmen. Essa história não faz parte da cronologia original do herói. Na polêmica saga do Superior Homem-Aranha, que começa na revista Amazing Spider-Man 700, o Dr. Octopus estava morrendo, então usou suas habilidades de cientista para transferir sua mente para o corpo de seu maior inimigo, o Homem-Aranha, e a dele para o seu corpo muito debilitado. Agora, Otto Octavius está com o corpo, as memórias e com os poderes de Peter Parker. E Peter está com o corpo do Dr. Octopus, tentando de tudo para voltar ao seu corpo novamente. Mas, em uma batalha contra o Octavius e contra o corpo que ele está, Peter não resiste e acaba morrendo. Antes de sua morte, Peter faz com que Otto prometesse que protegeria todas as pessoas que Peter tanto amava e que continuaria com seu legado como Homem-Aranha. Assim, Otto aprende uma grande lição com a morte do nosso eterno herói. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, Dr. Octopus terá que ser o novo Homem-Aranha, um Homem-Aranha superior ao que Peter foi. Ele será o Superior Homem-Aranha. No final da revista Superior Homem-Aranha 1, Peter volta. Entre aspas. Ele volta numa forma espectral, criada pelas lembranças dele que estavam com Otto. E diz para Otto
que ele vai dar um jeito de voltar ao seu corpo, mesmo Otto não podendo ouvi-lo. Porém, Octopus é muito diferente de Peter por causa de sua enorme violência com seus inimigos. Ele age com crueldade e em sua cabeça pensa que fez o que Peter Parker não conseguiu fazer em todos os seus anos como Homem-Aranha. Pensando também estar agindo de maneira mais correta e se achando muito mais superior, até que um dia os Vingadores o pegaram e por perceberem que tinha algo errado com o Homem-Aranha e começam a examiná-lo para ter certeza que não era um Skrull, mas não encontraram nada anormal. Então, pelas suas atitudes, o Homem-Aranha foi colocado sob vigilância. Ao ficar sozinho com a Viúva Negra, Natasha Romanoff, ela disse para ele que se ele tivesse algum problema, ele poderia falar com ela. Mas, nesse momento, o Otto estava analisando os estudos que fizeram em sua cabeça, pois havia encontrado algo estranho em seu cérebro. Após os acontecimentos com o Superior Homem-Aranha em Superior Homem-Aranha 7, Otto vai até ao cardíaco, um vigilante médico e cirurgião chamado Irta, e pega de volta uma máquina cerebral criada por Otto Octavius de um hospital subterrâneo que o cardíaco tinha para operar pacientes doentes, mesmo sendo contra a lei por oferecer procedimentos que a maioria dos planos de saúde consideravam irregulares. A máquina iria servir para ajudar na cirurgia de uma garota que estava muito doente, e lá Octopus salva sua vida, mesmo Peter tentando impedi-lo por medo do que Otto poderia fazer durante a cirurgia e medo que ele pegasse a máquina cerebral. Octavius examina seu cérebro e descobre que Peter ainda está em sua mente, como ele já suspeitava. Então, em uma batalha mental, Peter é derrotado e Otto apaga as memórias que restavam e elimina seu maior inimigo de novo. Peter está morto e agora quem protege a cidade é o Superior Homem-Aranha, fazendo com que ele seja realmente o novo herói de Nova York, pelo menos por enquanto. A pedido de fãs insatisfeitos com a saga do Superior Homem-Aranha, Peter Parker voltará, entre aspas, em uma minissérie chamada Celebração do Original Homem-Aranha, Celebration of the Original Spider-Man. Porém, a minissérie seria apenas uma extensão do Amazing Spider-Man 700. Será Amazing Spider-Man 700.1 a Amazing Spider-Man 700.5, onde as histórias contadas são as últimas aventuras de Peter como Homem-Aranha. Em Superior Spider-Man 21, Carly Cooper, analista forense e ex-namorada de Peter, descobre após muita investigação a verdade sobre o Superior Homem-Aranha e decide levar essas informações que conseguiu para os Novos Vingadores. Mas antes, ela vai ao túmulo do falecido Otto Octavius, onde Peter está na verdade, para prestar suas últimas condolências ao falecido amigão da vizinhança. Quando o chão cede e o túmulo onde deveria estar o corpo de Dr. Otto Gunther Octavius se revela vazio. Mas, antes de conseguir se perguntar aonde está o corpo de Otto, ela é raptada por um capanga do Rei Duende e as valiosas informações sobre a identidade do novo Homem-Aranha caem nas mãos do Duende Verde. A partir da revista Superior Homem-Aranha 22, começa o arco A Hora Mais Escura, que começa com Flash Thompson, agente Venom, vai até Nova York atrás de rumores sobre um vilão chamado Mestre do Crime, mas acaba se contando com Otto, que o considera perigoso, e começa uma luta que termina com o agente Venom fugindo. Flash foi à casa de Parker para se esconder do Homem-Aranha, mas Otto sabia quem ele era e fez tudo para levá-lo até sua indústria, chamada de Indústrias Parker, com a justificativa que implantar em seu corpo pernas robóticas para substituir as pernas que ele havia perdido, tentando salvar seu superior quando estava no exército. Durante esse procedimento, Otto capturou o simbionte, que estava sob controle de Flash, mas o simbionte acabou escapando e novamente se prendendo ao corpo de Peter, se tornando o Superior Venom.
O arco A Hora Mais Escura termina na revista Superior Homem-Aranha 25, com a aparição da consciência de Peter Parker para arrancar o simbionte de seu corpo, habitado pelo Dr. Octavius. O último arco do Superior Homem-Aranha será a Nação Duende, onde Otto Octavius terá que lutar contra o Rei Duende e seus lacaios, e depois do término do arco, a revista será cancelada. Após mais de um ano morto, Peter Parker estará de volta como Homem-Aranha em Amazing Spider-Man 1, que será publicada nos Estados Unidos em abril de 2014. O roteirista responsável pelo Homem-Aranha, Dan Slott, não falou muitos detalhes sobre como nosso herói voltará. Os primeiros detalhes mais certos que surgiram foi na publicação semanal e digital na linha Infinity Comics. A publicação mostra um Peter Parker sem suas memórias depois de explotar Otto Octavius de seu corpo. O título será Amazing Spider-Man Who I Am. Não terá os roteiros de Slott, mas será publicado ao mesmo tempo que o título regular do Aranha. A história começa com Peter Parker tendo perdido toda a memória e sem lembrar quem é. No processo de roubar um banco, e fazendo isso vestido de uma meia de corpo inteiro, ele descobre durante a primeira edição que é o Homem-Aranha, explica o roteirista do gibi digital Joshua Hale Fialkov. Se você remove a identidade e pega a base de quem é Peter Parker, de verdade, ele é um herói? O heroísmo vai além do tio Ben morrer, além da Gwen e do Capitão Stacy morrerem. A publicação do Homem-Aranha na linha Infinity Comics terá 3 edições semanais, escritas por Fialkov e desenhadas por Juan Bobilo. O lançamento vai acontecer em abril de 2014. Agradeço por vocês terem assistido. Se gostaram, cliquem no gostei. Vocês já assistiram o vídeo todo até aqui, pelo menos avaliem ele. Se gostaram, adicionem aos favoritos. E me ajudem a melhorar. Esse é o meu segundo vídeo, então eu não sei mais ou menos como fazer isso. Então eu gostaria que vocês escrevessem nos comentários, educadamente, sem palavrões, como eu poderia melhorar. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Tchau!